Bem-vindos a mais um Beto no Mundo, apresentando a diversidade natural e cultural deste planeta. Hoje, para quem não me conhece ainda, eu já percorri 155 países nos 6 continentes, estudando nos Estados Unidos, na Europa, um ano sabático que foi transformador na Ásia, África, que nesses últimos 6 meses eu já fui 2 vezes, vou novamente, que sou encantado, né? E os extremos do planeta, no Ártico, na Antártica. E entre outras andanças, o Irã, Ásia Central, o Cáucaso, que tanto me fascina, né? Nós temos um logo aqui na Trip and Travel que você sempre volte para uma viagem, que é um DNA que representa muito o meu DNA de como eu vivo as viagens. As viagens têm que ser transformadoras. Eu fiz high school nos Estados Unidos, estudei na Macedônia, na Suíça, e tive esse meu ano sabático desde a fronteira com o Afeganistão, em Peshawar, até o campo base do Everest, na China. A Trip Travel ela surgiu em 1988, sempre proporcionando experiências de viagem, intercâmbios transformadoras, né? E participamos do seleto grupo Takumians, uma comunidade de designers e consultores de viagem de luxo, focados na excelência, personalização, sabedoria e autenticidade. E tudo isso começou há 30 anos atrás, com o Monsieur Roche, que ele me incitou a fazermos viagens de imersão cultural, explorando a história, a geopolítica, as artes. E ao longo dessas 3 décadas, foram realizados 33 Grand Tours, sempre acompanhados por mim, percorrendo 110 países, 650 cidades e 600 de viajantes. Bem-vindos ao 102º episódio do Beto no Mundo, apresentando hoje a Tanzânia. Eu fui a convite do Singita, que é uma rede de lojas de experiência fantástica, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, a Tanzânia, a maior cidade é Dar es Salaam, mas a sua capital é Dodoma, né? Da mesma maneira que do Brasil é Brasília, na Austrália é Canberra, na Suíça é Berna. Não necessariamente a maior cidade do país ou mais conhecida é a capital. Isso acontece também na Tanzânia com Dodoma. E a língua oficial é o inglês e Swahili, né? Então, se nós não estivermos bem com o nosso Swahili, vamos aplicar o inglês nessa República Federal Presidencialista, onde tem 60% de cristãos e 35% de muçulmanos. Nós somos vizinhos da Tanzânia com a Somália, né? Com vários países muçulmanos. O presidente é Samia Hassan Hululu, e é um país que tem quase 1 milhão de quilômetros quadrados, é o 30º maior país do planeta e uma população de 60 milhões de habitantes. Um PIB de US$ 3.500 e um índice de desenvolvimento humano, infelizmente, baixo, né? Dos 199 países, está em centésimo, 160 lugar. Então, Dar es Salaam, que é a cidade mais populosa, não é a capital, né? Dar es Salaam é o maior porto, fica aqui na costa, né? Junto à ilha de Zanzibar, e Dodoma é a capital, como em outros países do mundo, escolhida por ser no centro do país. Toda essa região é de muito parques nacionais, que nós estamos vendo aqui. Aqui temos o Serengeti, áreas de montanhas. Então, é um país com muita diversidade natural, né? E a Dar es Salaam, em realidade, foi a capital até 1973, quando mudou para Dodoma. Mas toda a grande parte da estrutura governamental continua em Dar es Salaam. E da Tanzânia como um todo, com tanta diversidade, temos o Serengeti, e hoje apresento para vocês uma parte junto ao Serengeti, que é o Grumeti. Então, aqui nós temos o Serengeti National Park,
que é a área com a maior densidade de animais, das grandes migrações, né? Então, o Serengeti é uma região geográfica da África Oriental, fica entre 1 e 3 graus ao sul do Equador e tem uma área de 30 mil quilômetros quadrados e abriga a maior migração animal de mamíferos do planeta, uma das maravilhas do mundo natural que estaremos visitando agora em junho. E aqui nós temos uma tirinha junto ao Serengeti, que é o Grumete, uma área de apenas 1.400 quilômetros quadrados, é considerado a creme de la creme do Serengeti, né? E é uma continuidade desse ecossistema. Vocês veem que aqui tem a divisa entre o Quênia e a Tanzânia. Masai Mara é uma continuidade do Serengeti em termos de ecossistema. Esse aqui é o Rio Mara, e nós vamos estar bem no norte, em junho, quando nós formos, né? Junto a essa fronteira. E por que que o Serengeti e a Tanzânia é tão interessante? Por causa dessa riqueza de animais que a gente vê nos filmes, na National Geographic, e que vai estar ali bem juntinho de nós. Deixa eu só interromper o compartilhamento para ver se. Oi, Loz, querida. né? Compartilhar é isso aqui. Compartilhar com som e coisa. Agora ficou melhor. Nós tínhamos aterrissado no Airstrip, nessa pista de pouso, né, no meio do grumete, andados 7 minutos, quando a gente já começa a ver a vida selvagem. E o que eu acho muito legal é isso, a gente observar no ritmo deles, né? Então, cada animal com as suas peculiaridades, aqui a gente observando o movimento suave da girafa, a girafa se alimentando. E não sei se você sabe, a girafa tem uma segunda válvula no pescoço, né? Então, do coração pulsa o sangue para essa válvula, que daí então é tipo um segundo coração que pulsa para poder chegar até o cérebro, né? Então, porque ela tem esse longo pescoço para percorrer. É um herbívoro e pelo tamanho dele, né, só os filhotes que são presas, né? Então a girafa consegue se defender com um pontapé nos seus felinos eventuais agressores. E cada animal então, quando a gente está no safari, é 6 pessoas por jeep normalmente, tem os binóculos, e eu adoro, primeiro tiro umas fotos, depois eu pego o binóculo só para observar os traços. Olha só os grandes cílios dessa girafa, né? O olhar, as marcas, é muito legal. Daí a gente segue caminhando, tu olha essa vastidão, parece que não vai ver nada. Quando é que vamos ver bicho novamente? Daqui a pouco eles começam a aparecer, né? E
Nisso, do nada, do nada não, com o olhar atento dos guias, né? A gente achou um guepardo. Um guepardo, tita em inglês, é um animal muito difícil de vê-lo, porque ele trabalha à noite e ele trabalha sozinho, então ele faz suas caças à noite sozinho. E aqui nós pegamos um tita em pleno luz do dia, atento, provavelmente ele não deve ter conseguido caçar à noite, e ele estava aqui à espreita de uma oportunidade. É lindo demais, né? Então, a gente identifica, eu pelo menos identifico o guepardo do leopardo por essa lágrima, tá? Então, essa mancha escura que sai do olho, passa pelas bochechas, né? O, o leopardo não tem. E pelas manchas, que cada um tem um padrão diferente. É um dos animais mais lindos da floresta, da selva, da savana, e o mais rápido. Ele consegue atingir 110 quilômetros por hora, mas sempre um sprint de alguns minutos. Se ele não conseguiu pegar sua presa, ele está totalmente cansado e vai ter que se recuperar para a próxima tentativa, né? Então ele fica prestando muita atenção para quando for fazer o seu ataque, né, que ele seja preciso, né? Então eles ficam sempre junto à vegetação, observando, atento às oportunidades. É, o corpo dele também é diferente, né, Beto? Sim, ele é mais alongado Ele que é mais alto, eu acho, e ele é alongado, né? As patas, e ele é esguio, assim, bem esbelto. Eles são lindos. Eu nunca vi assim no habitat deles, né? Eu vi preso num local, mas eles são lindos. então, o safari, ele exige muita espera, né? Então a gente fica andando, rodando por horas e de repente é premiado com uma cena dessas, né? Porque é um animal único, espalhado por essa imensa savana, né? Então é muita sorte, né? Vê-lo, né? E aqui um abutre. E começamos a ver o que é mais comum, isso sim a gente sempre vai ver em qualquer safari, que são os antílopes, as zebras, os gnus. E as zebras, elas se vê hum, muito fácil, porque elas sempre andam em grupo, né? Então, cada zebra tem a- como a nossa digital, né? Nenhuma pattern cada zebra é única, né? Em termos das suas listras. E são herbívoros, então estão sempre se deslocando, buscando as pastagens fofas e frescas. E um parceiro comum das zebras nessas grandes migrações são os gnus, wildebeest. Então aqui nós não estávamos na época das grandes migrações, mas pegamos aqui uma pequena migração, né, de centenas de milhares de gnus e zebras atravessando o Serengeti, o Grumete.
Então, andar em grupo é uma forma de proteção, eles colocam as crianças, os filhotes no meio, né? Porque sempre o predador, né, ele vai tentar pegar um filhote, né, ou um animal que está mancando, né, e o rebanho inteiro ele se protege, Protege, né? né? Essas migrações, Beto, elas acontecem assim Ao, algumas vezes durante ao, o ano? ao longo do ano, em um momento de abril a junho, ela sobe, né? Então nós vamos estar em final de julho vendo estão pegando bem a travessia quando eles estão indo da Tanzânia para o Quênia. Depois, a partir de setembro, eles começam a voltar, né? Então, sempre tem, conforme a época do ano, uma época ideal. Aí eu já vi algumas vezes na televisão, é lindo Não, e a quantidade, né? E a assim, quantidade. a gente estava terminando o primeiro dia quando a gente vê o grande elefante, né? Então, de 3 a 6 toneladas, e um pequenininho, né? Então, como você sabe, É. quando se vê um grupo de elefantes, é sempre um grupo feminino, né? É um matriarcado. A elefante mais idosa, né? Ela é líder do grupo, né? Acompanhada pelas filhas, as netas, né? E os netinhos. Quando o menino atinge 12 anos, ele é convidado a se retirar desse núcleo, desse mundo feminino, e daí eles são reincorporados na época de copulação, né, de cópula, né? E senão eles daí vivem em rebanhos menores, né, de machos. Mas sempre quando estiver com os filhotes, vocês pode ter certeza que é um grupo feminino. Isso aí foi para premiar, então, tudo isso a gente viu em um dia, né? Então, do girafas, o guepardo, as grandes migrações e, finalmente, os elefantes, que eu compartilho aqui com vocês. Eles têm que comer 300 quilos de comida por dia para manter essa elegância. Ai, não acredito. E a mesma quantidade de líquidos, né? Uns 300 litros. E a pequenininha sempre do lado da mãe. Olha só. E o dia estava terminando assim, maravilhoso, com o sol se pondo nas planícies do Grumete. Então, para você ter ideia de quão próximo a gente fica alguns metros dos animais, né? Como eles têm muita comida e como eles veem um jipe como um animal do mesmo tamanho deles, né? Não como várias oportunidades de lanchezinhos ali dentro, né? Né? Não se é importunado, mas, né, se tem sempre a vida como ela é, a vida selvagem como ela é, estão bem próximo da gente. E, e quando eles estão com filhotes, assim, tem que tomar cuidado, né, Beto? Exatamente. Então, uma mãe Podem com atacar, né? filhote, ela vai cuidar. Então, se ela se assustar, ela pode atacar. Isso tanto qualquer das espécies, né? É, Das leoas, ao é. hipopótamo, até brindados com arco-íris e o pôr do sol. E essa aqui Coisa. era a nossa casinha. Então, o Singuita, ele tem várias estruturas no grumete, né? Nós ficamos em duas, o Sabora,
que é esquema de tendas, né? Estamos aqui no Singita Somboro, no meio do Grumeti Natural Reserve, que é junto ao Serengeti National Park. É um tended lodge, ou seja, é uma tenda, mas com todo o conforto e o cuidado com os mínimos detalhes. Aqui é a área do café da manhã, do lazer, a piscina e toda essa vista com a vida selvagem, porque ele é não cercado. Então aí tem os búfalos, leões, hienas que a gente fica só observando. Então o parque é deles, né? Então nós estamos aqui no intrusos. Por isso que ao sair de noite sempre tem que ser acompanhado por um dos rangers, né? Porque a área é deles. Daí a gente acordou bem cedo para andar de balão. Então, aqui o dia nascendo, nosso carrinho, no sobrevoo a gente vê a vida selvagem lá de cima, as zebras e gnus, girafas, as árvores, a nossa sombra, o jipe que fica nos seguindo aí para que a gente, quando embarca no balão, tu sabe para onde tu vai, mas da onde tu aterriza, né? E daí o jipe acaba nos acompanhando. E daí a gente viu um elefante, esse estava sozinho, né? As zebras. Nossa, olha já ele amontado debaixo da árvore. O gnu, o wildebeest, ele tem, tu vê, a parte de trás parece um cavalo, a parte da frente parece um bovino, né? E ele é considerado muito feio, mas a gente tem que respeitar os animais. Cada um tem sua beleza própria, né? Então eu acho ele elegante, eu acho ele forte, né? Eles são os preferidos dos leões. Ah, eles são em quantidade e sempre tem o que se atrapalha e fica para trás, né? Nós vimos, O Beto, nós vimos. ali no norte, os animais não se aproximam muito. Oi?
Ali no Lodge, os animais não se O aproximam muito. gnus, búfalo, que é bem perigoso, né? Então, durante a Eles têm noite, atenção, né? né? Durante a noite, eles sempre nos recomendam que, se a gente for sair, a gente chama lá a recepção e vem o ranger nos buscar, né? Então, para levar do lodge até a parte central, né? Se não, na tenda tu ficou. Durante o dia, Durante o dia não, porque tem muito movimento, então eles não se não aproximam. não se aproximam, né? Mas é muito legal todos os sons da noite, né? De se sentir e estar pernoitando no meio das savanas. E daí as Ai, as hienas, hienas. eles são o animal com maior capacidade de comer tudo que aparece. Então, eles têm a mordida mais forte entre todos os animais. Então, ele pode comer casco, corno, osso, né? Tudo que sobra, quando depois os outros animais já comeram, a hiena, que é um animal que aproveita das sobras dos demais, né? Ela consome tudo, né? Então não deixa. The swimming pool umbrella. with the umbrella. Ai, tirei uma The foto legal aí, Manhattan, gente. the mojitos. Morrito, Yeah. pina colada. Mhm. Ai, que saco. As moscas. Nossa senhora. Going to push another one. Olha. It's just trying to behave like dominant. Although, with the hyenas, the leaders are the females, the matriarchs, and the females are bigger than the males. Yeah. Olha só a hiena olhando bem para a gente. Hum, E os babuínos, também, quando a gente viu, vieram, não sei de onde, quantas dezenas deles. As aves mais diversas, né? Então, tem aves migratórias, tem aves locais. E esse aqui é o tsessebe, é o antílope mais forte. Podia ser um sol, né? Tá bem triste assim. E esse aqui é o antílope, é a presa mais fácil da rede alimentar para os felinos, né? É lógico que tem toda uma escala, desde raposa, chacal, né? Rabbits, e assim vai indo. Mas daqueles que a gente mais vê, né? Então, o impala é a presa que é um sanduíche de todo momento. O búfalo, que para nós tem toda essa carinha que parece um gado tranquilo, ele é extremamente territorial. Então, tu entrou no espaço dele, ele vem com essa carga toda dele e ele é o que mais mata, né? Exatamente por ações inesperadas assim. E finalmente nosso leão, primeiro leão do dia. Ah, será que a gente vai ver leão? Será que vamos ver leoa?
a gente encontrou outros dois. Estavam por aí. Que bonitinho. Não, você me empresta o seu olho. Olha que lindo. Beautiful guy. Deu um problema ali. Olha o que é os dentes, gente. Ah, olha a presa ali, nossa. Caçador feroz, né? Eu não canso de ficar observando cada detalhe. Atrás de mim, uma manada de elefantes. Fazendo um vídeo. Tem dança, viu? Tá rolando. Então, Perdeu o vento. você fica. Contraste bem claro. Seguindo os elefantes. Temos mais um sunset nas savanas. E o legal de fazer vários dias na mesma região é que se tem tempo de se familiarizando, de conhecendo as peculiaridades do local, eventualmente voltando a encontrar animais que a gente viu nos dias anteriores. Aqui uma manada de búfalos, uma manada de Tissbe, outra manada de elefantes, e nós estamos saindo da área do parque, entrando nas áreas que daí sim, quem é cercado não são os parques, são os povoados. Então, essa é uma das comunidades locais que a gente foi visitar, e eles colocam todos esses galhos, árvores bem pontiagudas, né? Tanto para o gado não sair, quanto para o predador não entrar. Então, são pastores, é uma comunidade de pastores com seus rebanhos, e a gente foi visitar. E eles estavam se preparando para fazer uma apresentação musical para a gente. Então, aqui nós estamos numa área entre parques nacionais e comunidades locais, né? Que já foi muito tênue essa divisa, né? E então tem todos os programas sociais para as populações locais, de como a importância da preservação, né? Da fauna, tanto para a economia do país, né? Como para o equilíbrio, né? Então, a maior parte das cidades elas estão fora das regiões, mas as comunidades já instaladas, elas são as que fornecem alimentos para os lodges, né? Então, tem toda uma integração, né? Os cuidados dos lodges entre preservar a natureza, preservar as comunidades locais, né? E o bem-estar dos visitantes.
Os dentes. E daí a gente foi passeando pela cidade, pelo povoado, né? Então, uma rua principal com os seus quiosques, né? De frutas, verduras, chip de telefone. Eles têm esquema de delivery com as motinhas. E sempre o colorido tão tradicional da África. Eu? E o que é muito legal é as crianças, né? As crianças indo para a escola. Então a gente viu, né? Era o horário que estava terminando um turno, né? E com os irmãos maiores cuidando dos menores no caminho para a escola. A gente sabe que só a educação transforma, né? Então existe centros de preparatório para guias. Então, toda uma luta que teve no passado contra o extermínio de animais por carne, né? Então, hoje joga a comunidade local a favor, né? Então, tendo trabalho tanto como guias como nos lodges, né? Num formato que ambas as partes ganham. E do ladinho do povoado, uma manada enorme de elefantes. Scars. They've got a lot of big dimples. Yeah, those depressions. The older they grow, the bigger those depressions grow in. Like you see, like a young one like this. Yeah, giraffe and this. Mas acho que eu And vou now ver the rest muito of the aí group com is coming Botswana, né? to the. Não, era sua mesmo. Ah, Tô te era. ajudando. Desculpa. Nada meu. É mais fácil. Persa, né? Cachorro. Quer gastar com a Alessa? Sim, olha aí, rapidinho. Eu tirei uma A gente tem que combinar de passar as fotos hoje pra grupo assim que a gente tem no celular de um do outro. E o que que eles fazem para proteger ali para esses elefantes não invadirem o povoado, Beto? Então, as vilas são cercadas. Claro. As vilas são cercadas, né? Ah, Então, são isso. Já teve todo um projeto de reacomodação dos povoados para as bordas dos parques, né? E os que permanecem, né? Daí então a vila tem todo o sistema de cercas. E daí eles têm espantalho, tem uma série de coisas, né? Que as crianças se divertem, porque quando um animal entra, eles têm que espantar ele, né? E daí começamos a ver mais uma família de felinos. E esses são o Simba e o Bora, casal Saft, casal Loz, Annelise e companhia que estão aqui nos assistindo. Eles, eu fiquei horas cuidando deles e eles não E paravam de lindos, né? brincar. Lindo, lindo, lindo. Eles não paravam de brincar o tempo inteiro um com o outro. Eu quero voltar agora em junho para vê-los, né? You lost? 17 of them. A lion came and killed. Because died? they died of hunger. There was nothing to eat. Are you So we kidding? left So cute. you, I mean, Oh man, I'm with lots sad. of messes around. Oh, I'm so sad now. Pra cima, cruzada. Hello. Easy for the buffalo to hurt you. So you need, it's like I'm gonna go for the leg, you're gonna jump on top, the other one gonna go for the, like that. If you don't have that, you're done. So get the bone, the trust. E You lost. aí a gente achou, será que a gente vai ver eles de novo? No dia seguinte, a gente acaba encontrando. Mas esses são os meus dois prediletos. Eles têm 6 meses de idade. É o Simba e o Bora. Essa é provavelmente a mãe, né? Os dois ali conversando.
E daí continuamos observando eles. Daí a mãe com os 2 filhotes, daí já veio mais um terceiro. Muito afetivos, mas ela sempre atenta, né? O adulto pode brincar, mas está sempre atento. E daí estava entardecendo e ela começou a se organizar para trazer comida para essas crianças, né? Daí ela foi para um canto, tinha gnus, sei lá, 100 metros daí, e ela ficou. Ela não, ela só virava a cara, não fazia nenhum barulho e só ficava observando a oportunidade de alguma criança ou algum gnu desgarrado, alguma oportunidade. E anoiteceu e nós continuamos acompanhando eles. Olha só. Ainda levanta para fazer isso. E no dia seguinte, a gente viu um deles, né? Teve uma boa noite de caça. Por mais que ele seja um grupo, cada um pega a sua parte e vai para um canto. E essa é a segunda propriedade que nós ficamos instalados, é o Singita Sasakwa Lodge, que daí, enquanto o outro eram tendas, que é muito legal, esse já era uma casa, nos lembra muito Out of Africa, né, da Karen Blixen, que virou filme com Meryl Streep e É. Robert Redford. Amanhece aqui nos Serengeti Plains, do alto do Singita. Então, se faz uns game drives de manhã cedo, final do dia, e quando está muito quente, se volta para o lodge para dar uma refrescada, para almoçar, né? Dividindo o dia em etapas. E essa é a vista do alto aqui do Singita, com todas a planície do Grumete lá embaixo. Muito lindo. Mais uma girafa, algumas zebras, e daí nós fomos premiados com a Grumete Nossa, Pride. Então, essa é a família do Grumete. São 22, mais de 2 dezenas de membros, né? Os leões, eles ficam na parte de baixo da montanha, 4 leões protegendo, e aqui em cima as gurias e as crianças, né? E o Simba e o Bora estão por aqui, eu acho que são esses dois aqui da frente. Mas daí tinha filhote de 3 meses, 6 meses e de 8 meses.
e com tantos filhotes, né, assim, e com tempo de ficar observando, sem que ter que correr para ver um outro animal. Eu curti isso mesmo nessa viagem. Ver meus amiguinhos, Simba e Bora. Meus pimpolhos. São muito fofos. Olha aqui tinha 3 mamando. Nossa, 2 pequenininhos e o grandão, né? E cheio de mosca, né? Mosca incomoda. ah, eles são cheios de mosca e são muito fedorentos. Não fale assim, meus leões. Os meus tinham um cheirinho gostoso. É. Daí, no dia seguinte, a gente viu eles de novo, vimos os leões. Ah, essa história é muito interessante. Sabe que mulher engana macho, né? Daí essa leoa, que era de um outro grupo, ela se deixou, ou ela veio seduzir o... Que isso? Para ele, quando ela tiver os... Para quando ele encontrar com ela e com os filhotes, ele achar que os filhotes é dele, para ele não matar. Porque sempre a competição de um futuro adulto que vai atacar, né? Então, a fêmea de um outro grupo se deixa ser possuída pelo leão, né? Para proteger seus filhotes. Interessante, né? E esse é o nosso famoso Scarface, que a gente vê há 4 dias. Cara de mal. Todo gostando. Ah, esse aqui era Já é aquele. velho, né, Beto? O Scarface, É velhão já. ele deve ter uns Né? 15 anos. Eles vivem até os 20. É, ele já está mais. Mas está ainda mandando, porque senão os mais Ah, jovens, tá. tiram ele e daí eles vão vagar e vão morrer, né? Gente, esse é o kudu, o antílope mais lindo que eu conheço. É lindo, lindo, lindo. Eles E são lindos. no último dia, a gente encontra de novo com nossos amigos e eles estão ali em cima de uma árvore, brincando, sobe galho, desce galho. Então foi a despedida do Match Pride. Olha o pequenininho abraçando o outro. Dá uma mexida na mãe. Eles sempre estão se cutucando. Por isso que eu não deixo de vir. Eu tenho toda uma visão de family ties, group ties que eu não tinha tido em outras viagens. Outros safaris. Foi muito lindo de ver toda essa criação de vínculos, de bonds, né?
E, então, esses filhotes, eles vão ter esse vínculo para a vida inteira. Então, quando tu vê dois caçando, né, são aqueles que nasceram juntos, criaram essa ligação e vão ser os buddies, né, vai, vão acompanhá-los a vida inteira. Uhum. Isso, eles pegaram, né, os bichos, vão se proliferando. Hora do... Ah, não apareceu. Esse não é o Scarface, esse é um outro. Não é Scarface. Esse acho que esse é o Esse Scarface. Esse olhar assim de superioridade. Olha, Sim. ó. E daí, quando tem resto de animais, né, os urubus, né, vêm se aproveitar. Esse era o nosso guia, o Jeremiah. Então, tinha um na direção e outro na frente. E ele, assim, esse olhar que eu gostei de querer incluir essa foto, porque ele estava sempre atento, o olhar e o ouvido. Jambo, jambo bwana, habari gani? Ni nzuri sana. Wageni mwakaribishwa Serengeti yetu, hakuna matata. Serengeti. Yesu leta. Peraí que eu vou cantar a music. Jambo bwana. Okay, they're gonna sing. Let's sing. Sana. Wageni wakaribishwa. Sasa kwa yetu hakuna matata. Jambo, jambo bwana. Habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribishwa. Sasa kwa yetu hakuna matata. Não, e toda a equipe é muito querida, né? E aqui vamos nos despedindo dos. Ai, quanta mosca. Why? Se você bater nele, Let de your novo, friends você vai come. ver, viu? Palhaço. Ah, você não quer fazer? Pegou? Ele não tem nem condições, o outro, desde que você decidiu. Não duvido daquele. E terminando mostrando minha casinha. Singita Sasakwan, no Gourmet Reserve, que faz parte do Serengeti Ecosystem. E um último sobrevoo para vocês me acompanharem. Então, a área é bastante plana, é um planalto, né? E vai ter esses rios que cortam, e vai ser esses rios que é a base da vida, né? Então, tanto da vegetação quanto dos animais. Então, eles sabem, né, onde tem água, onde falta água e onde as manadas, ou quando vai manada, depois vai o predador, e se deslocam, né, atrás dessas fontes de vida. E com isso, a gente termina essa apresentação do Tanzânia e já convido vocês no dia 17 de março para me acompanharem em Ruanda, na Montanha dos Gorilas.
muito obrigado pela participação e até a Muito próxima. obrigada. Ô, Foi Beto, eu muito queria te bom perguntar uma essa coisa. aventura. Ah, tá ali. Fala aí, Anne. Eles têm condições de patrulhar toda essa área? Tem gente suficiente? Né? É um grande desafio, né? Mas o mais importante é controlar quem compra, né? Então, não ter mercado para a compra de peles, de marfim, né? De corno de rinoceronte. É uma área imensa, né? Então, é lógico que nas bordas, né? Tem, mas hoje, como todos têm interesse na preservação, na questão da economia, né? Ahn, não, tem denúncias entre eles também, né? Mas sim, por ser uma área imensa, imagina 30.000 quilômetros quadrados, né? Não tem muito controlar. Mas tem drones, tem uma série de coisas que hoje em dia facilita, né? E principalmente ter uma economia mais estável, né? Então, a partir do momento que eles têm outras, e muitos dos rangers são caçadores, muitos dos motoristas são ex-caçadores, né? Então, mudando de lado, né? E se aproveitando, né? De um trabalho que lhe garanta um sustento contínuo, né? E, ao longo do caminho, entender a preocupação em manter o planeta e a sua diversidade da vida selvagem. Muito bom. E Valeu. Também deve ter um projeto também de educação, né? sim, não, todos têm, Educação. né? Então a gente visitou duas fundações no próprio Safari, né? Então esses lodges para ter direito de utilização, né, eles têm vários compromissos, né? Então pagamento de taxas, né? Mas outro educacional e de preservação. E eles não fazem safaris a pé, Beto. E, sim, é possível em determinadas regiões, e daí tem que ser bem plana, tem que ter uma grande visão, né? Para ter. Eu fiz agora em Botswana, eu fiz safari a pé, e foi bem legal, e eu conto nos próximos episódios. Mas é menos comum, né? Por se tratar de um grande parque nacional onde não tem divisas, né? Não tem cercas. Sim. Então, querido casal Saft, preparem a mochila que vamos para Só essa faltou o caçada rinoceronte. fotográfica. Viu, Beto? Oi. Só faltou o rinoceronte. Rinoceronte não. Até tinha uma parte do parque que é preservado para os rinocerontes, e esse estava fora de entrada para nós, né? Então, vamos ter mais oportunidades em junho, né? Então, Nós fizemos, nós fizemos um safari no Kishaka Lodge, na África do Sul. E lá nós vimos rinocerontes. o Os Big rinoceronte, Five. Os ele The Big Five lá na África do completou o Big Sul. Five, né? É o mais um dos. Quer dizer, o leopardo em Só que geral, vez, o leopardo é mais difícil porque ele é noturno, né? Mas o rinoceronte tem menos indivíduos, né? Então fica mais difícil de se ver também, né? e lá tinha o leopardo. Leopardo, em vez do guepardo, tinha o leopardo. É. Sensacional. Passou do lado do Jeep. Muito legal. Muito bom. Casal Loz, vocês chegaram a fazer algum safari? Não, Ainda não. só o safari aqui que tinha aqui, aqui perto. Mas Não, um nunca fiz. entardecer na África tomando um espumante com um pôr do Ah, sol deve ser é a coisa excepcional, eterna. realmente. E tomando a marula, né? Do casal Safdie. Lembra aquele drink? Sim. A Qual marula. é?
A marula, Amarula. tipo um... Isso eu já tomei. Licor de amarula eu já tomei. Então, pessoal, uma boa noite a todos, boa semana.